Se assim como eu, você também nasceu em torno dos anos 80, certamente se lembra do filme História Sem Fim. Nesse conteúdo, além de trazer memórias incríveis da nossa infância, eu vou te mostrar que o filme é bem mais interessante do que parece, repleto de mitos e simbologias que nós, como crianças, ignoramos naquela época. História Sem Fim é um filme de fantasia lançado em 1984, dirigido por Wolfgang Petersen. O filme é baseado no romance homônimo alemão de 1979 de Michel Ende. Na época, o filme foi o mais caro produzido fora dos Estados Unidos. Só que a conversa aqui, claro, não é sobre cinema, mas sim sobre os símbolos e referências a mitos que História Sem Fim traz para nós e para o nosso cotidiano. Apesar de me lembrar com muita precisão de diversas cenas do filme, na minha última viagem ao Brasil eu comprei o livro para ler a história sob um ponto de vista filosófico e mitológico. No Brasil, o livro foi publicado pela editora Martins Fontes e tem inclusive uma versão especial de capa dura. Eu vou deixar o link na descrição para você. O livro é um best-seller mundial que foi traduzido para 44 idiomas, com mais de 9 milhões de livros vendidos. Mas bora conhecer ou relembrar essa aventura? A história acompanha um jovem garoto chamado Bastien Balthazar Bux, que descobre um livro mágico intitulado A História Sem Fim. Bastien é um menino solitário que perdeu sua mãe e que tem um pai que vive dizendo para ele que deve viver a vida tal como ela é. Assim como aconteceu com muitos de nós e acontece ainda nos dias atuais, Bastien sofre bullying na escola. Em uma das suas fugas, ele chega a uma livraria antiga onde conhece o Sr. Karl Conrad Coriander. O Sr. Coriander está lendo um livro que atrai a sua curiosidade. Provocado pelo livreiro que diz que ele não vive nenhuma aventura em sua vida, Bastien aproveita um momento de distração do livreiro e rouba o livro que ele lia. Em sua capa há duas serpentes, uma clara e outra escura, e elas mordem uma a cauda da outra, formando uma figura oval. Dentro dessa figura, em letras cuidadosamente traçadas, está escrito o título História Sem Fim. E a gente já começa essa história pela capa do livro. Apesar da gente estar falando de duas cobras ao invés de uma, essa imagem nos remete a Ouroboros. O Ouroboros é um símbolo antigo representado por uma serpente ou dragão que morde o próprio rabo, formando um círculo. O Ouroboros tem suas origens na iconografia do Egito Antigo e da Grécia Antiga. O nome vem das palavras gregas oura, cauda, e boros, comer, significando aquele que come a própria cauda. O símbolo foi adotado por várias culturas e tradições ao longo dos séculos, incluindo a alquimia, a gnose, o hermetismo e até mesmo o misticismo hindu e budista. Ele representa a natureza cíclica do universo, a criação e a destruição contínuas, o eterno retorno e a perpetuidade. Já o ato de morder a própria cauda simboliza a autossuficiência e a capacidade de se regenerar e transformar, relacionando-se com a ideia da morte e do renascimento. Em psicologia, especialmente na obra de Carl Jung, o Ouroboros é usado para simbolizar o processo de individuação, onde o indivíduo integra e harmoniza aspectos do consciente e do inconsciente. No filme, além desse símbolo aparecer na capa do livro de Bastien, ele aparece também em Aurim, o amuleto mágico. Aurim é um símbolo de poder e proteção em fantasia. Ele é dado a Atreyu pela imperatriz criança para ajudá-lo em sua missão de salvar o reino da fantasia do nada. O amuleto também representa a conexão entre o mundo de fantasia e o mundo real, simbolizando como as histórias e a imaginação são eternas e interconectadas. Em seu verso está escrito "Faça o que quiser". E aí eu te convido a fechar os olhos por um momento e se imaginar com o poder do amuleto mágico Aurim. Pense na frase "Faça o que quiser". Como você se sente ouvindo isso? É preciso seguir o caminho dos nossos desejos para encontrar a nossa verdadeira vontade. Com o livro nas mãos, de volta à escola, Bastien descobre que é dia de prova e decide se isolar no sótão do prédio para ler o livro em paz. Nesse sótão há animais empalhados, entre eles uma enorme coruja, uma águia real e uma raposa, animais que frequentemente carregam significados simbólicos profundos em várias culturas e tradições. A coruja é amplamente associada à sabedoria e ao conhecimento. Na mitologia grega, a coruja é o símbolo da deusa Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Devido à sua habilidade de ver no escuro, a coruja é também um símbolo de intuição, mistério e percepção oculta.
Ela representa a capacidade de ver o que está escondido e compreender o que não é óbvio. Já a águia real simboliza força, poder e majestade. Ela é frequentemente vista como um emblema de autoridade e domínio. Com sua habilidade de voar alto e ter uma visão aguçada, a águia representa liberdade e uma perspectiva ampla, sendo um símbolo de claridade e visão. Por último, a raposa. Ela é frequentemente associada à astúcia, inteligência e sagacidade. A raposa é vista como um animal capaz de enganar e evitar o perigo através da sua esperteza. Ela representa a habilidade de se ajustar às mudanças e também de prosperar. Em várias mitologias, a raposa é vista como um trickster, uma figura que quebra regras e convenções, muitas vezes de maneira engenhosa. E são essas energias que acompanham Bastian nos bastidores da sua leitura no sótão da escola. À medida que Bastian lê o livro, fica imerso no conto de um jovem guerreiro chamado Atreyu na Terra da Fantasia, um lugar que está sendo consumido por uma força misteriosa chamada o Nada, ou o vazio completo. Assustados com a chegada do Nada, diversas criaturas estão indo em direção ao palácio da Imperatriz Criança. Só que quando chegam até ela, recebem a notícia de Chiron, um centauro médico, que a Imperatriz Criança está doente. Por mais que a grafia seja diferente, a gente não pode deixar de conectar Chiron com Quiron, o curador ferido. Quiron, ou Chiron, é uma figura importante na mitologia grega, conhecido como o centauro mais sábio e justo. Diferente dos outros centauros, que eram frequentemente descritos como selvagens e indisciplinados, Quiron era conhecido por sua sabedoria, justiça e habilidade em medicina, alquimia, música, caça e profecia. Aliás, se você ainda não viu, eu tenho um curso completo e gratuito de 11 aulas sobre Quiron no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir. Seguindo na história, a gente descobre que só um guerreiro das planícies pode salvar a Imperatriz Criança, Atreyu. Atreyu é um jovem guerreiro da tribo dos Pele Verdes. Apesar da sua juventude, ele demonstra grande sabedoria e força interior, enfrentando muitos desafios ao longo da sua jornada. E claro que aqui a gente também está sendo apresentado ao herói da nossa história e sua missão. Aliás, se você se interessa por arquétipos, tem um outro conteúdo especial sobre isso aqui no canal. Deixo também na descrição para você. E assim, Atreyu vai com seu cavalo reino adentro para salvar a Imperatriz e fantasia. Aos poucos, a gente entende o impacto de Atreyu na leitura de Bastian. Bastian não veio ser só um mero espectador lendo uma história em um sótão. Ele veio contar a sua própria história e começa devagar a se identificar com os valores de Atreyu através de uma projeção. Vendo a força do menino na sua jornada, Bastian olha para sua vida e percebe o quanto ela é medíocre no sentido de mediana e comum. Na história, Bastian também acaba sendo um espelho para nós mesmos em busca da nossa própria individuação. E assim, a gente chega em um dos momentos mais emocionantes dessa história, quando vemos Arthrax, o cavalo de Atreyu, morrer. Eu garanto que muita gente chorou pela primeira vez em um filme assistindo essa cena. A morte de Arthrax acontece porque ele não é capaz de atravessar o pântano da tristeza. A partir do momento em que ele tem dúvida e medo, simplesmente não consegue avançar. Exatamente como acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente se vê presos a uma areia movediça que nos engole pelo medo e pela dúvida em avançar na direção dos nossos sonhos. E assim a gente limpa as lágrimas e Atreyu segue sua jornada sozinho, deixando seu amigo para trás. Só que ele não fica muito tempo sozinho. Assim como na jornada do herói de Joseph Campbell, há outros aliados no caminho de Atreyu. A gente chega então a mais uma figura emblemática e a mais querida do filme, Falkor, conhecido como Fuxur no original alemão. Falkor é um dragão da sorte. Ele tem o corpo alongado, coberto por escamas e pelo branco. Sua aparência lembra mais a de um dragão oriental, mas com um toque amigável e canino, especialmente na sua face. Falkor é sábio, otimista e extremamente leal. Ele mantém uma atitude positiva mesmo nas situações mais difíceis e acredita fortemente na sorte e no destino. Sua natureza gentil e encorajadora faz dele um aliado valioso para Atreyu. Falkor é estoico, pois não se preocupa com aquilo que não pode controlar e confia no seu destino. Falando sobre as provas do caminho, não é só o pântano da tristeza que surge como um obstáculo na trajetória de Atreyu.
Em sua jornada, ele atravessa o Oráculo do Sul, a Porta do Espelho Mágico, a Porta Sem Chaves, a Alameda das Esfinges e muitos outros desafios. Na Porta do Espelho Mágico, por exemplo, Atreyu vê a si mesmo exatamente como ele é. Essa cena nos remete ao autoconhecimento e à importância da gente ver quem verdadeiramente somos através da individuação. Quando as pessoas chegam em frente à porta do espelho mágico, veem a si próprias, mas elas não veem a sua aparência exterior, mas o seu verdadeiro ser interior, tal como a gente é na realidade. Para transpor essa porta, é preciso penetrar em si mesmo. Já a porta sem chave não tem trinco, nem puxador e fecha hermeticamente, assim como a gente aprendeu por aqui quando estudamos o hermetismo e Hermes Trismegisto. O batente é feito de selênio fantástico. O nome selênio vem do grego selene, que significa lua. Os alquimistas atribuíam grande importância aos corpos celestes e suas influências, e a lua era um símbolo poderoso de transformação e ciclos naturais. Na história, o selênio de fantasia rege nossas vontades. Quanto mais a gente quer entrar pela porta, mais hermética ela se torna. Mas quando a gente esquece de todas as intenções, a porta se abre facilmente. Mais uma vez, aqui vale citar o estoicismo, quando a gente é capaz de deixar de lado tudo aquilo que não podemos controlar, por mais que a gente viva a vida toda tentando controlar o incontrolável. Por último, a Alameda das Esfinges. A Alameda das Esfinges nos remete bastante à cultura egípcia, já que traz na sua essência uma barreira intransponível, exceto para quem tem confiança em si mesmo. A esfinge olha direto para o coração. O coração é onde está a nossa coragem, o nosso centro, a carta da força no tarô, que permite que a gente seja capaz de domar os nossos leões internos. Muitos guerreiros não conseguiram passar pela Alameda das Esfinges, não importava o peso ou o brilho da armadura que tivessem. Afinal, o mais importante para vencer a esfinge são os valores internos e aquilo que a gente tem no nosso coração. Vale lembrar que em latim coragem vem do core, agir com o coração. E assim, enquanto Bastian e nós mesmos acompanhamos Atreyu, somos tocados por suas virtudes, por sua força em não sucumbir, por sua resiliência, pela superação dos desafios e também por seguir em frente independente do que aconteça. Não é sobre estar pronto, mas sim saber que estamos sempre dando o nosso melhor. Finalmente, em um dado momento da história, Atreyu chega ao oráculo e ali descobre que a Imperatriz Criança, que representa a nossa esperança, precisa de um nome. Só que esse nome precisa ser dado por uma criança que não vive em fantasia. E é a partir daí que Bastian começa a perceber que está participando da história. Nesse momento, Bastian faz uma importante descoberta. A gente pode estar convencidos durante muito tempo de que queremos alguma coisa quando a gente sabe que o nosso desejo é irrealizável. Só que se de repente a gente se vê diante da possibilidade desse desejo ideal se transformar em realidade, a gente passa a desejar apenas uma coisa: nunca tê-lo desejado. E assim, Bastian descobre que ele também está vivendo a sua jornada do herói. Depois de vivenciar ele mesmo suas provas, Bastian finalmente encontra a Imperatriz Criança e lhe dá o nome de Moonchild, Filha da Lua. E assim, o reino se reconstrói a partir de um grão, de uma fagulha de luz, assim como acontece com a nossa imaginação, que constrói realidades a partir das nossas ideias. Nesse momento, a gente compreende que nós somos a fonte das nossas próprias histórias, os narradores da nossa história de vida. Além de uma conexão profunda com a jornada do herói de Joseph Campbell, a história explora temas como a imaginação, a coragem, a autodescoberta e o poder das narrativas. História Sem Fim também aborda o conceito de escapismo e como as histórias podem impactar a vida real. Michael Ende, o autor do romance original, ficou supostamente descontente com a adaptação cinematográfica, sentindo que ela não capturou fielmente a essência do seu livro. O filme cobre aproximadamente a primeira metade do romance, com algumas mudanças e omissões significativas. Se você optar por ver o livro, vai ver que a história inclusive continua. Afinal, o propósito do herói é maior do que ele mesmo. O filme se destacou por seus efeitos especiais e cenários elaborados, especialmente para a época em que foi filmado. Quem não morria de medo ou fechava os olhos quando aparecia o lobo na tela? História Sem Fim tornou-se um clássico cult, querido por muitas pessoas que, assim como eu, cresceram nas décadas de 80 e 90. Ah, e tem um detalhe. Em 2024 começaram a surgir boatos de um possível remake. Será que a gente vai ver essa história de novo depois dos 40 anos de idade?
Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e também deixar um comentário para mim me contando um pouco sobre as suas memórias de Atreyu e Bastian na História Sem Fim. E assim, a gente segue juntos, saindo da nossa zona de conforto para viver uma vida extraordinária.